Bom, para falar sobre esses vazamentos invisíveis, primeiro convidamos Alisson Ribeiro. Ele é um especialista em inteligência emocional aplicada à liderança e criador do método AR, que é a reconexão. Alisson, seja muito bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Tudo bem, é um grande prazer estar aqui, vai ser muito interessante a nossa conversa. E a gente vai falar então aqui a respeito de vazamentos, né, de tudo isso sobre empresas, dentro do pilar emocional. Vamos conversar um pouquinho sobre o que acontece dentro da cabecinha aí da alma do empreendedor, né? Coisa que nem sempre se fala, né? A gente vai sempre pro lado técnico, né? O lado metodológico. E aí eu queria abordar um pouquinho mais esse lado mais subjetivo nesse pilar emocional. Então vamos falar sobre isso. Muito legal. Eu, como psicóloga, eu tô ansiosa para essa entrevista. Bom, pessoal, pra gente dar início aqui ao nosso bate-papo, eu gostaria de começar a explorar esse lado mais subjetivo que o Alisson escreveu pra gente. Porque muitas empresas falam de número, falam de estratégia, mas poucas empresas realmente focam no emocional, poucas empresas realmente se preocupam com isso. Na sua experiência, que a gente sabe que você tem bastante, quais padrões emocionais inconscientes mais geram esses tipos de vazamentos invisíveis dentro de uma empresa quando tomados sob pressão? Certo. O que acontece? A gente sempre está focado, sobretudo no que se diz a respeito ao ambiente corporativo. A gente tem muitos diplomas, a gente aprende muitas coisas, entende tudo sobre planilhas, sobre metodologias diversas e às vezes se esquece de entender de si próprio, né? O que acontece com o empresário? O perfil emocional do empresário vai com certeza impactar na cultura empresarial, nas decisões que ele toma, tá? E eventualmente algumas decisões que alguns líderes e alguns empresários tomam, com certeza estão numa raiz mais profunda do que aquilo que a gente de fato consegue ver. Não está no diploma, não está em partes técnicas. Sim. Então, imagine como se a pessoa fosse uma árvore, né? E os resultados dela fossem os frutos. A qualidade desses frutos, se tem muitos, se tem poucos, se os frutos estão, né, mirrados ou até adoentados, você não vai conseguir observar nos galhos, talvez nem no tronco. Você tem que descer um pouquinho mais profundo, você tem que ir lá no nível das raízes. Sim. E é aqui no nível da raiz que você vai observar esses padrões emocionais que você está falando. Exemplo, um líder que tem problema de rejeição é um líder que ele vai ter algumas metodologias para tomar decisões que às vezes quem está de fora fala, por que essa pessoa está agindo assim? Um pouco questionáveis, né? Um líder que, por exemplo, ele é mais controlador. Por que ele é mais controlador? Ele controla micro resultados, perde muito tempo. O outro é muito centralizador. O outro, ele não consegue admitir erros e, portanto, se ele coloca uma verba, por exemplo, numa ação de marketing, mesmo que aquilo está equivocado, no meio do caminho, ele não consegue assumir que está equivocado porque ele tem uma tremenda vergonha de assumir que, inicialmente, ele estava equivocado com aquela ação. Isso tudo você vai observar nos padrões emocionais das raízes. Então, pessoas que trazem padrões de defesa nas raízes, né? O controlador, aquela pessoa que traz uma dor de injustiça, uma dor de abandono, uma dor de humilhação, uma dor de rejeição, tudo isso vai impactar no perfil que esse líder tem e nas decisões que ele toma. E isso, com certeza, vai subir tronco acima e vai ter a consequência lá nos resultados, né? Porque a gente está falando sobre perder dinheiro ou ganhar dinheiro, são os resultados. Sim. Que resultados estão sendo esses? Em quantidade, em qualidade, etc. Com certeza vem lá da raiz. Agora, ainda não para por aí. A raiz também ela está no ambiente. A raiz ela está no ambiente, que é o solo. E esse solo é a família de origem da pessoa. É de onde ela foi criada, como ela foi criada, como que era errar na casa onde você nasceu. Como que era quando você quebrava um copo? Como que era quando você tirava boas notas? Ou como era quando você tirava más notas, né? As pessoas te amavam incondicionalmente ou era um amor, entre aspas, negativo do tipo, eu vou te amar só se você for do jeito que eu quero, né? Sim. Isso tudo vai fazer com que você tenha uma formação de identidade que você traz para sua vida adulta e, eventualmente, as pessoas não trabalham isso na vida mais madura, né? E traz para o ambiente corporativo e gera um tanto de consequências. Com certeza, a gente até falou nos programas anteriores o quanto é importante a gente estar bem com a nossa saúde mental em dia, porque principalmente quando estamos em cargos de liderança,
o nosso pessoal reflete no nosso profissional Com também. certeza. É uma coisa inevitável, que nós somos seres humanos, a gente não tem como evitar muita coisa, né? Então, pode falar. Sabe o que é interessante, Marília? Escutando o Alisson falar aqui, e a gente fica viajando, né? No número de consultorias que já fiz pela vida, 99% dos problemas estavam nos líderes. Uhum. E aí quando você começa a aprofundar, é exatamente isso que o Alisson contribuiu conosco aqui. Exatamente, o problema já vem numa raiz. Uhum. E como curar isso? Sim. Esse é o detalhe, né? Porque são problemas. É isso que a gente tá buscando, É né? isso que nós estamos Como curar buscando. isso. Vamos conversar Mas- sobre isso. Mas a maioria dos empresários não estão se preocupados com isso. Estão preocupados com o fluxo de caixa. E- Sempre olhando para o externo, né? Sim. Dificuldade de olhar, De olhar pro internamente. Exatamente. Estamos de volta com Cases e Negócios, temporada Poder Corporativo, e vamos continuar o nosso bate-papo com os especialistas convidados da noite. Welson, eu queria falar um pouquinho com você agora, porque eu sei que você já teve muitas empresas em situação de crise, não só dentro delas, mas como também auxiliando do lado de fora. Quando você chega para fazer um diagnóstico dentro da empresa, qual é o primeiro sinal que você observa de que aquela empresa tem um vazamento oculto? Bom, quando a gente faz um diagnóstico, a gente faz um levantamento de muitos aspectos da empresa. Eu já fiz muito chão de fábrica, mas o ponto mais forte que tem é a desorganização. Desorganização, né? Nossa, é impressionante como você vai numa empresa bilionária que está faturando bilhões e você chega lá, ela tem processos que são extremamente falhos. E a desorganização, ela tem uma fuga de recursos muito grande. Entendeu? E eu acho que a desorganização também é muito fácil de procrastinar, né? Essa Exatamente. desorganização a gente sempre fica, É isso não, aí. depois eu arrumo, depois eu ajeito, depois eu vejo, e a Então, gente nunca quando faz. você fala de desorganização, você está olhando desde uma linha de produção até um jurídico. Uhum. Com tudo isso, você começa a deixar as pessoas insatisfeitas. E aí, quando você começa a deixar as pessoas insatisfeitas, você vai para uma área que o Alisson falou. Aí você vai começar a entender por que o cara está se sentindo oprimido dentro de uma empresa, por que ele começa a faltar, por que ele começa... Quais são as raízes desse problema? E o Alisson, inclusive, falou pra gente, né, dessas decisões emocionais Sim. que acontecem dentro da empresa. Você também já identificou esse tipo de problema, quando o problema dentro da empresa não era técnico, do jeito que você está falando, mas sim emocional? Eu posso te falar que a maior parte dos problemas não são técnicos, São emocionais. são emocionais, são ligados a seres humanos. Empresas são feitas de pessoas. A gente fala tanto de tecnologia, nós estamos no mundo da tecnologia, mas quem faz a tecnologia andar são pessoas. Sim. E se a pessoa não estiver bem, como que a empresa vai funcionar? Eu falo, se eu não acordar bem, provavelmente ou eu vou ficar quieto ou eu vou tratar alguém mal. É assim que funciona. Agora, você imagina um empresário, um empreendedor ou alguém num cargo de gerente que não foi preparado. Quantas pessoas você promove, ela é uma excelente vendedora, aí você promove ela para um cargo de gerência. Você nem ganhou um gerente, mas você perdeu um bom vendedor. Entendeu? Porque a pessoa não estava preparada. E aí são erros que vão somando São e no erros que vão final somando, acaba a virando uma bola de desorganização, neve, né? e aí vai gerando as perdas que a gente vai vendo no final do balanço. Poxa, por que minha empresa não está crescendo? Por que eu estou perdendo dinheiro? E a empresa, a sua empresa, provavelmente passa por isso. Entendeu? Vocês aí de casa, vocês tomem cuidado, né? Até mesmo como o Benjamin Franklin dizia, cuidado com as suas despesas, porque um pequeno vazamento pode afundar um grande navio. É isso aí. Alisson, você percebe essa resistência emocional quando os empresários precisam rever essas decisões antigas, ou esses processos da empresa, ou até mesmo admitir erros dentro da própria estrutura? Com certeza. Nota que quanto mais você se aprofunda em qualquer tema, menos é sobre o tema e mais é sobre pessoas. Quanto mais você fala de direito e se aprofunda falando de direito, é menos sobre o direito, tecnicamente falando, e mais é sobre gente. Quanto mais você falar de economia e mais se aprofundar sobre o tema, menos é de economia e mais é falar de pessoas. Porque tudo somos nós, pessoas que estamos por trás. Sobre os empresários, o que ocorre? Você vai ter um empresário que é muito centralizador,
Porque esse empresário, ele traz uma dor emocional que é do tipo assim, ó, eu preciso ser necessário. Se eu não for necessário, Ninguém vai me e se querer. eu não estiver resolvendo tudo, se eu não estiver à frente de tudo e aparecendo em cada situação, tá, pra que eu tô aqui? Porque ele traz consigo uma dor da rejeição que nesse momento ataca, tá certo? Você vai ver um outro nível, outro perfil de empresário que ele toma decisões precipitadas, ele não revê contratos, ele toma decisões muito rápidas, ele acaba se precipitando e fazendo maus negócios, né? Negócios que são contrários aos interesses da empresa por conta de uma precipitação, porque ele precisa estar, aparecer, ele é o contrário do rejeitado. Né? Sim. Aí você tem um outro que ele mima muito a equipe, ele mima muito os funcionários. Eu estou acompanhando um empresário, por exemplo, que tem esse perfil. Eu estava falando dele agora pro Elson, né? Mima muito os subordinados, os empregados são todos muito mimados, porque ele traz consigo uma dor da humilhação e ele precisa, para ele se sentir grande, se sentir importante, ele precisa fazer muito por todo mundo, ser o paizão, dar muito, dar mais do que as pessoas aquele merecem. tipo de empresário que leva todo mundo pra almoçar toda hora. Leva todo mundo pra almoçar. Deixa mal acostumado, deixa né? mal acostumado. Exatamente. Só que a hora que você precisa pressionar, o cara espana. A pessoa que carrega essa dor é uma pessoa que ela sempre faz mais do que recebe, ela sempre tenta dar mais, né? Alisson, E o empresário assim vai ter problema. É muito encantador a gente ver você falando assim, sabe? Sobre emoções, sobre pessoas, sobre humanidade, porque eu acho que falta muito hoje em dia a gente olhar para as pessoas com esse olhar um pouco mais humano. A gente se acha muito robô. E eu acho que isso até curta caminho pra gente resolver muitos tipos de problema. Quando a gente realmente trata a raiz, quando a gente vai buscar a fundo o que tá acontecendo, onde é aquele vazamento, quando a gente fecha a origem do vazamento, é aí que a gente resolve o problema, né? E não só quando a gente tá secando a água enquanto tá vazando e a gente continua sem agir, continua agindo só superficialmente, assim, né? Exatamente. Então eu admiro muito que você tenha esse cuidado e dá pra ver como você é observador. Como você procura, dar cada diagnóstico, dar cada perfil. É muito legal ver esse cuidado que você tem com a humanidade. Diferente, bem empresário. Até os anos 90 só se falava de QI, né? Quociente de inteligência. Né? Nós que temos aqui um pouquinho mais de 20 anos, né, Welson? Na nossa época, a gente para entrar numa empresa tinha o exame de QI, né? Saber o nível de inteligência. Ainda continua, tá? Ainda tem. Né? Só que depois do Daniel Goleman pra cá, com aquele livro Inteligência Emocional, foi um best-seller mundial, não é? Passou a se falar do quociente emocional. Passou a se falar dos 5 pilares da inteligência emocional e verificar isso. Então, o que acontece? Você veja que as pessoas entram nas empresas por conta do QI, ou seja, por conta do conhecimento, do currículo, o número de universidades que fez, mas ela permanece lá e, sobretudo, ela galga níveis por conta da inteligência emocional. E aí, nesse sentido, você vai perceber que nos níveis mais altos das empresas, nos altos cargos, não estão as pessoas mais inteligentes. São as pessoas que têm mais equilíbrio emocional para manter aquele equilíbrio. Porque ela consegue chegar lá pelo QI, mas para manter lá, ela precisa do quociente emocional. E, claro, passa pelo líder, né? Passa pelo empresário. Muito bem observado, né? Que é exatamente. Maritza, vou te puxar de novo aqui pro nosso bate-papo. Porque eu quero puxar aqui o doutor, ele falou. Puxa, pode puxar. QI. Mas você também esqueceu do famoso QI, do quem? Do quem indica. Ainda tem mais essa, né? Mas isso também. Não tem como deixar passar, né? O quem indica muitas vezes vai para essa liderança, ele tem a decisão. E você, empresário, qualquer um dos perfis que o Alisson falou, é decisão. Decisão gera custo. O empresário que decide rápido vai gerar custo. O que pensa vai gerar custo. Todos vão gerar custos invisíveis. Então fique atento. Estamos de volta com Cases e Negócios, temporada Poder Corporativo. Bom, e se no quadro Mapa do Poder a gente identificou quais os problemas, agora no nosso novo quadro a gente vai identificar como medireis. Esse é o quadro Termômetro do Empresário. Bom, empresário, eu vou lançar 4 alternativas para vocês e para os nossos especialistas aqui.
que podem estar acontecendo dentro da sua empresa relacionado ao tema vazamentos invisíveis e que você aí de casa pode medir se a sua empresa está passando por esse tipo de problema ou não. Se você marcar 2 ou mais alternativas, sinto lhe dizer que a sua empresa provavelmente está numa zona de risco. Se você está nos assistindo pelo YouTube, volta aí na enquete, qual dessas alternativas aqui está acontecendo dentro da sua empresa? Agora é hora de você parar para refletir e escutar o que os nossos especialistas têm para falar. Bom, pessoal, aqui está o nosso termômetro do empresário. A pergunta é: qual dessas situações acontece na sua empresa? Letra A: contratos são assinados sem revisão estratégica apenas para agilizar o fechamento. Letra B: decisões financeiras são tomadas com base em urgência, não em análise integrada. Letra C: existe retrabalho frequente entre departamentos porque as áreas não conversam. E letra D: existe revisão periódica de contratos, tributos e indicadores com foco em eficiência. Como a letra D aqui é a única positiva, né, que a gente tem, a gente vai deixar pra gente debater ela por último todos juntos. Então, primeiro eu queria saber de você, Alisson. Qual dessas alternativas você acredita ser a mais prejudicial, assim, para a empresa, para nossa empresa? Qual desses aqui você acredita que mais atrapalha dentro desse organismo vivo que é o nosso negócio? Bom, basicamente as 3 são muito frequentes, né? São situações do dia a dia que a gente vê com muita recorrência. Mas me chama bastante atenção a C, porque essa história de os departamentos não se conversarem é muito também recorrente. E uma dica para a gente entender o que está por trás disso é a insegurança emocional. Então, quer dizer, eu tô sempre, assim, de sobressalto, de sobreaviso, e o meu líder, ele não me dá segurança emocional a ponto de eu me sentir à vontade de compartilhar o que eu tô fazendo com o seu departamento. Então, eu tô emocionalmente inseguro, por isso que eu não converso com você. Então, você me diria que essa falha de comunicação entre as áreas, ela é mais uma falha de liderança do que uma falha de processo? Tá ligado, com certeza, ao emocional do líder. Então, se você tem um líder, por exemplo, que ele traz consigo uma raiz de defesa, de rejeição, aquele líder que ele se sente necessário para tudo, ele tem que ser muito necessário. Ou aquele líder que tem aquele perfil mais controlador, né? Por falar em controlador, isso está muito ligado ao problema de hoje. A maioria das demissões nas empresas não se dá porque o funcionário está descontente com a empresa nem com o cargo, ele está descontente com o líder, né? Às vezes o líder é muito controlador, ou às vezes o líder é aquele tipo de líder que ele não aceita os próximos, erro em si e, portanto, não aceita na equipe, né? Ele é muito rígido. E essa rigidez também é uma raiz de defesa, e essa pessoa aprendeu isso lá na infância, isso tá lá naquela árvore que a gente falou lá no comecinho, né? Então começou lá desde papai e mamãe, começou lá desde a infância do líder, trazendo as raízes, né? Esse a gente discute depois. E aí essas raízes vêm lá de baixo, passa pelo tronco e os frutos estão denunciando que tem alguma coisa errada, que as pessoas às vezes vêm lustrar o fruto, né? Imagina uma maçã que tá meio apodrecida, tá meio esquisitinha lá no pé, e você vai lá e vai pintar ela de vermelho. Não vai adiantar. Você precisa trabalhar o solo, né? É isso aí. Ô Alisson, aproveita que a gente tá nesse tema, você comentou aqui a respeito do líder, da frustração da infância e tal. Eu sei que foge um pouquinho aqui, mas eu trabalho em grandes corporações. E eu sei que muitas vezes a empresa tá pouco se lixando, falando português, claro, me perdoem, tá? Mas ela tá pouco se lixando pro que o líder tá pensando, eu preciso do resultado, eu preciso da meta. Então, essa falta da humanização, que muitas vezes vem de cima, passa pelo líder e acaba afetando, como você enxerga isso nas empresas hoje? Mesmo porque essa questão de inteligência emocional, soft skills aplicadas, ela é recente, né? O nosso foco sempre foi resultado, faturamento e lucro, métricas. Tanto que estão falando muito sobre a NR1, né? Que ela vai entrar em vigor agora. Que vai afetar demais essa questão aí. E muitas pessoas estão sofrendo pressão exatamente no ambiente de trabalho por conta de lideranças
mal preparadas. E o retrabalho gera custo, invisível. A Marisa usou um termo interessante, né? Os soft skills, né? Então, assim, as empresas são muito focadas nos hard skills, né? Então, a parte técnica, objetiva, né? Planilhas, números, né? Objetivo. Então, o que acontece? Isso está mudando aos poucos, já está surgindo leis, como essa NR1, por exemplo, e aos poucos isso está acontecendo, mas ainda está muito lento, ainda está muito incipiente. Mas eu, por exemplo, sou uma das pessoas que hoje eu abraço essa causa, eu levanto essa bandeira, então a gente tem a metodologia AR, a reconexão, que hoje é uma mentoria que eu dou para empresários, para líderes, né? Eu tenho também uma imersão que eu levo as pessoas. Quem que perguntou como é que resolve isso? Você perguntou, como é que resolve isso? Como resolve isso? Você já falou do meu jabá. Nós temos uma imersão de 2 dias inteiros, nós levamos os líderes para um hotel fazenda, para tudo. Olha só! 2 dias inteiros, das 8 da manhã às 8 da noite, esquece tudo, celular, esquece tudo. Fica na piscina o dia inteiro? Não. Olha, gostoso, hein? Já quero esse convite. É 2 já dias chama inteiros Olha, só pra comida gente. de fazenda, hein? Hotel Fazenda, você fica comigo 2 dias inteiros. A gente vai pegar você, vamos tirar todas as pecinhas do lugar, limpar tudo e você vai sair de lá limpinho, cheirosinho e arrumadinho. Olha só. Prometo. Então a gente vai trabalhar desde o teu solo, lembra da árvore? Vamos trabalhar desde o teu solo, passar pelas raízes, o tronco, a base do tronco, sabe o que é? É a sua autoestima, é o amor próprio. O meio do tronco é amar e ser amado, relacionamento. Por que eu não tô conseguindo me relacionar? E olha que nem esse é o tema aqui, hein? Então, por que eu não tô conseguindo casar? Por que eu não tô conseguindo as coisas, né? Então, olha, de tudo a gente vai falar um pouquinho. Porque às vezes, né, Elcio, o líder, ele não tá legal na empresa e não tá conseguindo liderar bem, é porque ele não tá bem no relacionamento. É isso aí. Não é isso? Uma coisa que impacta Vivendo um muito. relacionamento comigo e muito bem, tá? Comigo mesmo. Mas pior que é verdade. E a liderança é uma coisa que impacta muito na nossa vida, essa relação que a gente tem assim com o nosso líder. Porque muitas pessoas, muitos trabalhadores têm um bom trabalho, têm um bom salário, têm um bom ambiente de trabalho, mas se ele não se dá bem com o líder... Acontece, é raro, mas acontece. Mas se não tiver uma boa relação com a liderança... Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim, Marília, que acabou saindo do emprego porque ela não aguentava mais a chefia. Olha isso. Amava o emprego, mas Exato, é isso amava que eu as falo. pessoas do emprego, mas tinha uma chefia que sufocava. E uma liderança E acabou saindo do trabalho que amava, Exato. da convivência das pessoas que ela amava, por conta de uma pessoa. Porque aquele líder era imutável dentro da empresa. Pra E gente às ver vezes como influencia, esse né? líder que às vezes tem esse ar de arrogante, ele tem essa máscara, porque cada uma dessas feridas que estão na raiz vem para uma máscara, tá? Então a pessoa, ela mostra uma máscara para esconder essa raiz. Então esse líder arrogante, centralizador, controlador em demasia, rígido, por trás dessa pessoa tem uma insegurança e tem, olha só esse nome, criança ferida. Tem uma criança ferida ali, tá? certeza. Precisando ser cuidada. Só que essa criança ferida, ela fere outros, aí esse outro sai da empresa e entra o processo não contra o líder, mas contra a empresa, que vai dar o Assédio trabalho. Aí Passivos trabalhistas, os passivos trabalhistas que vão acontecer. Tá vendo aí? Entendeu? Então, isso é uma coisa tão frequente que acontece, entendeu? Que também entra aí num vazamento. Você geralmente Sim. você não processa a empresa, você está Sim. processando. Você não processa o gestor, você O processa gestor. a empresa. Desculpa, você Agora- não processa o gestor, processa a empresa. Mas a Porque- mas vontade, a muitas vontade vezes, é de estrangular aquela pessoa que me magoou. Aí daí você vê, né, Welson, a importância de os empresários que às vezes não conseguem perceber essa questão, esse pilar emocional, falar, o cara precisa fazer mais um curso, mais um MBA, né, etc, etc. Ok, tudo isso é importante, mas quando não se olha para o pilar emocional, você resolve o problema até um certo ponto, mas fica a raiz, né? Você continua tendo a raiz lá para brotar novos problemas. Sim. Olha a importância de um empresário investir no emocional da sua equipe, sobretudo dos líderes, né? Porque você com uma equipe de líderes na sua empresa que tem um emocional bem resolvido, bem curado e bem trabalhado,
com certeza isso vai refletir no seu time como um Com todo certeza. e, claro, com certeza nos frutos, como a gente está falando aqui de um work frame de uma árvore, né? Sim. Então, você está trabalhando desde o solo, está trabalhando o solo para melhorar as raízes, o tronco, os galhos e ter A melhores empresa é organismo Consequentemente, vivo, os organismo né? A vivo. empresa é organismo vivo. Exatamente. Tem que trabalhar. Maritza! Eu vou pegar os frutos, porque é o jurídico. É o então, jurídico. então, a raiz, o tronco, já está tudo consolidado. Se as flores e as frutas, para crescerem bem, tem que passar pelos Você pega contratos. muita raiz Exato. podre por aí? Tem Muita raiz podre. Para falar a verdade, boa parte. Boa parte, né? São Mas pra gente ver como é humanamente impossível a gente sozinho dar conta de tudo. A gente precisa de profissionais igual vocês, que têm esse olhar crítico, que olhem de fora e percebam esses erros. Porque mesmo quando a gente quer, é impossível a gente dar conta de tudo. Nós somos seres humanos, né? Igual o Alisson tinha dito Eu pra sei gente. que o nosso quando a gente tempo está bem falando até corrido, agora. Marília, mas puxando sempre que o Alisson está falando aqui, tem uma empresa farmacêutica que tinha um problema muito sério com o RH. Uhum. Não parava ninguém no RH, na direção do RH. Aí entrou uma pessoa e a pessoa falou assim, pera um pouquinho, deixa eu olhar o RH de uma forma humana. Pegou e desceu pro chão de fábrica e começou a olhar, deixa eu olhar o banheiro. O pessoal tem papel higiênico? Olha só. As mulheres demoram muito tempo no banheiro, elas têm absorvente? Uhum. Pô, então ela começou a olhar a empresa Olha de uma só. forma humana. Uhum. A empresa mudou, Faz toda a diferença. aumentou a produtividade. Faz toda a diferença. Entendeu? Uma Eu trabalhei- falta de um regimento interno, né? Você sabe que eu trabalhei numa Hoje eu empresa, Doutor aqui. eu trabalhei numa empresa de menino que o dono dava 1 metro de papel higiênico para cada funcionário. Olha isso. Insano, né? Mas Nossa. é real. Era 1 metro, você não podia fazer mais que aquilo. Ou trazer de casa. Olha, tem, É cômico, mas é verdade. É. tem Para empresas ele que isso não era tem. economia. Para ele isso era guardar, controlar custos. Tem empresa que não tem banheiro. Então, a empresa não tem banheiro. Gente, Uau, bora lá. eu vou cortar a gente rapidinho, só pra gente fazer mais um comercial, mas só que na volta a gente vai discutir juntos essa última alternativa e a gente vai pegar dos nossos especialistas dicas práticas que você, empresário que nos assiste, pode colocar em prática na sua empresa hoje mesmo. Então continue nos assistindo que o Cases e Negócios volta já. Alisson, eu queria ver uma outra visão diferente de você agora. Porque aqui a gente tá falando até de muitos empresários, profissionais que não sabiam, né, dos processos que deveriam ser feitos. E ao contrário, quando o profissional até sabe o que ele precisa fazer, mas ele não faz, ou por algum medo que paralisa, ou por algum motivo que faz ele protelar, adiar essa decisão e encarar o problema de frente. Interessante, né? Inclusive, não por aqui, por acaso, a gente chama aqui de pesos invisíveis. Pesos invisíveis, essas raízes emocionais que as pessoas trazem. A gente tá falando de vazamentos invisíveis, né? Eu também chamo de pesos invisíveis esses pesos emocionais. Então, você falou muito bem, ou seja, a pessoa sabe tecnicamente como fazer, ela é competente, mas invisivelmente tem ali alguma situação emocional que a sabota, né? É uma autossabotagem, é um processo emocional subjetivo e que se a pessoa não tem um autoconhecimento, uma autoconsciência, que é o primeiro pilar da inteligência emocional, que é a autoconsciência, ela vai tendo dificuldades que ela não consegue nem entender, não consegue explicar. Então são coisas que o processo racional não consegue entender. Então a gente, com essa metodologia que a gente ensina as pessoas a se conhecerem melhor, a se tratarem, a se curarem, a gente consegue ajudar muito essas pessoas. Inclusive eu tô com uma pessoa aqui que é a Dalis Damares, que não estava esperando que eu falasse dela, mas está ali. Ela é uma grande treinadora comportamental. Parece a idade. Que ajuda muito. Ela ajuda muito as pessoas nesse processo, né? De se conhecerem emocionalmente e se Legal. desbloquearem. Então, é os processos dos 4Ds. Olha que interessante, 4Ds. Descoberta, né? Autodescoberta. Desbloqueio, então você desbloqueia as emoções para você decolar e desfrutar de uma vida plena e abundante. Olha Bonito, só. Porque tem que muita lindo. gente... É. Porque tem muita gente que tá até tendo uma vida, para quem vê de fora, anda num bom carro, tem um bom emprego, um bom cargo, até mesmo um bom salário,
mas a pessoa não está plena consigo mesma. Aquilo está pesado, é um peso invisível que a pessoa carrega, né? Que está fazendo ela ter umas travas, e aí que entra quando a pessoa comete certos erros, que você fala, poxa, como que uma pessoa tão competente, né, fez desse jeito? Aí analisa-se o caráter da pessoa, tem-se julgamentos, pensa que é uma maldade, e não. A pessoa está subjetivamente com algum problema. E esses problemas, quando não são tratados, você tem aquilo ali, mas você fica só cuidando do de fora não traz pra dentro, sabe como é que acontece? É igual você tentar segurar uma bola numa piscina. Já tentou segurar uma bola grande lá embaixo da piscina? Quase você impossível. vai conseguir por um certo tempo fazendo força. Uma hora ela sobe, vem à tona, bate na sua cara. É quando as pessoas têm comportamentos que a gente não consegue explicar objetivamente. São os pesos invisíveis. Aí, como dizia Warren Buffett, só quando a maré abaixa é que a gente consegue ver quem tá nadando nu, não é mesmo? É isso aí. Bom, pessoal, esse foi o nosso termômetro do empresário. Eu acho que é o momento perfeito agora pra gente dar dicas práticas pros nossos empresários de hoje, porque se tem vazamento, tem solução. E esse é o momento perfeito pro nosso último quadro da noite, Kit de Ação. Pessoal, estamos no nosso último quadro. Estamos com o tempo um pouquinho corrido aqui, então vou tentar dar uma enxugada aqui. Alisson, se você pudesse resumir em uma frase, se você pudesse dar uma dica de uma frase, o que você falaria hoje para o empresário que poderia fazer ele evitar um vazamento invisível dentro da empresa dele? Olha só, o que eu queria perguntar para você? Até que ponto os seus resultados e tudo que você tem atingido até agora são frutos dos seus talentos ou são frutos dos seus bloqueios emocionais? Pois é, até mesmo os grandes resultados, eles são frutos de bloqueios emocionais. Por exemplo, imagina que lá na infância você trouxe alguma coisa que ficou agarrada aqui na sua garganta, que você não engoliu, e você falou assim, um dia alguém vai ver quem eu sou de verdade. E você se esforçou tanto, mas se esforçou tanto, estudou muito, virou noites em claro, fez N graduações, fez tudo que se imagina no mundo, né, acadêmico para se fazer, você fez tudo, foi uma pessoa muito esforçada, foi muito rígida consigo mesmo, mas a que preço? A que preço você conseguiu tudo isso? Então, a pergunta que eu deixaria, né, e a frase que eu deixaria é: até que ponto os seus resultados são frutos dos seus talentos ou são frutos dos seus bloqueios emocionais? Olha só que profundo, né? Alisson veio inspirado hoje para a entrevista. Especialistas, muito obrigada pela participação de vocês hoje. Eu tô muito feliz que vocês vieram falar sobre esse tema. Alisson, tua lucidez emocional, assim, de entender que muitas vezes esse vazamento pode estar começando no próprio líder, não só nos processos da empresa. Tá bom, Alisson, deixa pra gente então também seu contato. Quem quiser me achar no Instagram, eu tô lá no @Instituto Alisson Ribeiro, que é um instituto onde nós trazemos essa metodologia AR, a reconexão. A R é de Alisson Ribeiro, é de árvore, é de ar reconexão e é de ar, respira, né? Que então, legal! Instituto Alisson, tudo muito bem amarradinho, tá? Então, Instituto Alisson Ribeiro, entra lá, tem link na bio, tem uns vídeos legais lá, enfim. E nós estamos no YouTube também, só procurar e colocar aí a Reconexão Alisson Ribeiro no YouTube, você me acha aí falando sobre tudo isso. Não desculpa. Não, mas é legal, né? Não, mas eu também gosto. Eu também gosto. É verdade. Para deixar nossa marca no tempo. Esse microfone aqui já foi para Podemos inspirar pessoas